Glória a Deus. Deus ama a nossa humilhação. Glória a Deus. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E estarão eles de faces voltadas para outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Senhor, boa é a sua palavra, aplica em nossos corações e fala conosco esta noite, pois nós precisamos ouvir a tua voz, a tua doce voz, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Queridos, nós somos um ministério apostólico, e o ministério apostólico é um ministério de loucos, é um ministério de doidos. Deus nos manda fazer certas coisas que a princípio parecem não ter nenhum significado, mas é muito bom quando Deus nos chama a atenção para algo novo que Ele está para fazer, e Ele muda todo um cenário, e Ele monta todo um cenário para explicar para a gente o que Ele quer fazer. Eu estou grato ao Senhor por esse tempo que Ele nos deu. Ontem, com algumas pessoas, começamos um jejum de 24 horas seguidas. Vamos entregar agora à meia-noite. Começamos ontem e vamos hoje. Outros irmãos jejuaram até meio-dia, outros até 2 da tarde, alguns em casa, outros passaram por aqui, oraram, deixaram sua oferta de oração, o seu incenso voltava para casa. Mas o importante é que toda a igreja atendeu ao convite do Senhor para essa consagração solene de Yom Kippur e de buscar a presença de Deus. Nada, amados, é sem significado. E deixa os outros falar que a gente está doido, que a gente está maluco. Eu não me importo. Eu não importo que as pessoas digam que não existe apóstolo, que não existe ministério apostólico. Não. Eu entendo que alguns Deus deu um chamado diferente, há um posicionamento diferente. Se para um homem raspar a cabeça já é difícil, imagine para mulheres. Eu vejo ali a pastora Raquel, olha só, gente. Deus toca o coração, aí Deus leva a gente a fazer certas coisas que a gente não entende. Mas eu acredito que a partir de hoje, e desse momento, desse tempo que a gente tem com Deus, você vai entender melhor o que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas grandes, amém? Amém. Quantos estão esperando coisas grandes de Deus no ano 2022? Amém. A expectativa que eu tenho é que haverá mudança. Nós estamos virando uma fase, e essa mudança, não sinto algo ruim, eu sinto algo muito bom. Eu sinto que Deus vai fazer algo muito esplendoroso, algo muito grande e extraordinário para a nossa vida. Então eu queria dar a introdução à campanha dos 12 dias de clamor, que nós, esse ano que vem, nós vamos falar sobre oração. E eu queria falar sobre o papel dos
os anjos de Deus na oração. Na verdade, essa é a última mensagem, a penúltima mensagem que eu estou preparando, que é sobre o incenso. E na hora da preparação da mensagem, cada hora o Senhor me traz uma revelação. E nessas revelações eu começo a pesquisar coisas e a entender coisas melhores e maiores, que eu mesmo, com tanto tempo de ministério, não tinha conhecimento. Talvez você já tenha até ouvido falar, talvez você já tenha até conhecimento, mas para mim está sendo novo. Não é nada buscado na internet, coisa realmente que Deus tem me visitado. Bom, vocês precisam se contextualizar aqui, para você entender o que eu vou falar. Nesse texto aqui, Deus visita o seu servo Moisés e diz para ele: construa para mim um tabernáculo. Vai ser uma tenda grande, aonde ali vai ser para eu habitar no meio do meu povo. E quando Deus ordena ele fazer isso, Deus também ordena a dimensão, ordena a altura, ordena quais são os utensílios que tinha que ter dentro desse tabernáculo. Tinha que ter a mesa, tinha que ter o candelabro, as cortinas do tabernáculo, tinha que ser colocado o véu, o reposteiro, as colunas, a cobertura de pele, as tábuas. O Senhor faz a separação do altar do holocausto, que é um altar de pedra, e outras vezes é chamado altar de bronze. Tem uma bacia da purificação, tem o átrio do tabernáculo, que é a parte externa, depois a parte que nós chamamos de lugar santo, e depois o lugar santo dos santos. O Senhor ordena as especiarias para a confecção ou para as cerimônias da presença dele. E essas concepções eram feitas assim: o azeite para o tabernáculo tinha que ser um azeite especial, e também o incenso que seria oferecido para Deus tinha que ser um incenso especial, extraído de 2 plantas e de um molusco. E eles pegavam esses elementos e eles viravam uma espécie de uma resina, e eles colocavam dentro do incensário e ateavam fogo. O fogo não podia ser qualquer fogo, o fogo tinha que ser o fogo tirado do altar para acender o incenso. E o incenso produzia uma fumaça. Essa fumaça era uma fumaça cheirosa, um odor agradável que Deus recebia de lá do seu trono. Mas tudo isso tinha uma responsabilidade de quem está ofertando e uma responsabilidade maior do sacerdote. Por quê? Porque as pessoas comuns, elas pecavam, e para pedir perdão pelos seus pecados, elas pegavam um animal de acordo com as suas posses. Os mais pobres traziam rolas, pombos, os que tinham um pouco mais de abastança traziam um cabrito, um cordeiro, e quem era um pouco melhor trazia um bezerro. Tinha que ter um ano, não podia ter mancha nem defeito, não podia ser cego, tinha que ser perfeito a oferta. E quando eles chegavam com essa oferta, era obrigação do sacerdote receber uma porta. E o sacerdote então pegava ali aquela parte daquela oferta, pegava aquela oferta, e ele primeiro tinha que fazer um exame, se aquela oferta estava em condições de Deus aceitar. Se a oferta era perfeita, se a oferta era agradável, se a oferta era digna da aceitação do nosso Deus. E aí depois que ele então recebia a oferta, ele liberava o pecador. E aí então é a parte do ofertante, em que ele pega
perdão, a parte do sacerdote, em que ele pega a oferta e colocava sobre o altar do local, que era um altar de pedra, outras vezes era um altar de bronze, tá? Era de bronze, que no caso aqui eles precisavam levar quando eles desmontavam os tabernáculos. E ele então sacrificava aquele animal, e ao sacrificar aquele animal, ele ordenava que o pecador olhasse para o animal. Era o inocente morrendo preocupado. Depois o sacerdote deixava ali a oferta, tirava fogo nela, queimava, e ele então tinha que entrar no lugar santo. Quando ele entrava no lugar santo, antes de entrar, ele tinha ali uma bacia que ele lavava as suas mãos do sangue daquele animal. Ele se purificava e aí entrava no tabernáculo. Saía do átrio e entrava no tabernáculo. E quando ele entrava no tabernáculo, ele tinha à sua esquerda uma mesa com os pães da preposição, para ele poder se alimentar, porque ele não sabia quantas horas ele ia levar ali na presença de Deus. O outro lado, o lado direito, tinha um candelabro, que era um castiçal com 7 lâmpadas. Claro que na época eram lamparinas ou velas acesas. O fogo tinha que estar aceso constantemente. Mais um pouquinho à frente, ou colocado no meio, tinha o altar do incenso, que era um altar feito de ouro. Não era de bronze, era de ouro. Por que é importante dizer para você que era de ouro? Porque o ouro representa a glória de Deus. A arca tinha sido feita com ouro, propiciatório com ouro, e o altar do incenso também era com ouro. Então o altar do incenso, ele tinha mais ou menos 1 metro de altura, por 50 de largura, com 4 chifres na ponta de cada um, que os chifres representam poder. E ali eles colocavam então o incensário, e dentro do incensário o incenso, e depois ateavam o fogo que ele tinha que tirar lá do altar. A Bíblia fala de 2 homens, sacerdotes, filhos de Arão, Nadab e Abiú, que os 2 ofereceram fogo estranho no altar do incenso. Ou eles foram embriagados no santuário, ou eles fizeram oração ou incenso sem Deus ter ordenado, ou eles fizeram uma cerimônia do jeito deles e não do jeito que Deus havia explicado. A Bíblia só diz que eles ofereceram fogo estranho no altar, e por causa de oferecerem fogo estranho, eles foram consumidos, eles foram mortos. Isso prova, sabe o que, gente? A responsabilidade da oração. A maioria dos nossos cultos perderam a reverência, perderam o sentido. As pessoas não têm mais esse temor de Deus. Esses quiseram oferecer qualquer culto e foram mortos. Teve um outro caso na Bíblia, que foi Coré da velha Mirão. Coré quer dizer sem cobertura. Ele era calvo, sem cobertura, não respeitava a autoridade, e eles disseram: quer saber? Vamos acender nós os nossos próprios incensos, porque Deus não fala só através de Arão, Deus não fala só através de Moisés. Moisés, irmão, prostra sobre o seu rosto e fala: vocês estão doidos, o que vocês estão fazendo? Foi Deus quem disse que os levitas, que os sacerdotes, os que ofereceriam incenso, seriam da tribo de Levi. Como que vocês, que já têm a função de sacerdotes, são príncipes sobre o povo, ainda querem mais esse ofício? E ele prostrou sobre o chão. Mas ele tinha conseguido convencer 250 mil rebeldes com ele. E quando ele conseguiu convencer 250 mil rebeldes, Moisés deu uma palavra. Moisés disse: se eu sou o homem de Deus, e vou deixar uma coisa clara para vocês, que se esse povo descer a cova, morrerem naturalmente, de morte natural, sem coisa inaudita, eu não sou o homem de Deus. Mas se eles forem consumidos de uma forma
sobrenatural, de algo que nunca foi visto. Então vocês saberão que Deus me levantou para liderar essa nação, queridos. E foi isso que aconteceu. Não demorou muito para que eles começassem a acender o incenso. E eles acenderam o incenso. Eu quero lembrar você que incenso é oração para Deus. Fizeram oferecer incenso, e quando eles ofereceram incenso, Deus rejeitou. Deus não aceitou. A boca da terra se abriu e consumiu 250 mil com toda a sua família de uma só vez. O Covid matou agora 650 mil pessoas, mais ou menos por aí, no Brasil, num país de 210 milhões de habitantes. Eu estou falando de uma nação que tinha quase 3 milhões de habitantes, morreram em um só dia 250 mil. Depois mais 14 mil morreram, porque eles começaram a se revoltar contra Moisés e disseram: você, Moisés e Arão, matou o nosso povo, matou os nossos familiares. E aí mais 14 mil morrem. Então quase 265 mil. Queridos, para você ver como que o que eu vou explicar para você nesses 12 dias de clamor em relação à oração, e a sua vida com Deus tem que mudar. A sua forma de se apresentar diante de Deus vai ter que mudar. Porque quando você começar a descobrir as verdades de Deus, você vai começar a entender a importância da reverência, a importância do compromisso, a importância das atitudes. Porque o que a gente vai aprender sobre oração tem mais a ver com o caráter de Deus do que propriamente com a oração que a gente oferece. Se é deitado, se é levantado, se é de pé, se é prostrado, se é com as mãos erguidas, se é sentado, não importa. Mas importa é como está o coração em relação ao caráter de Deus. Então eu queria que você prestasse atenção que o sacerdote podia pagar com a própria vida. Quando ele recebeu a oferta lá fora, que era aquele animal, ele matou. Se o animal tivesse defeito, quando ele oferecesse o incenso, a fumaça, ou ela subia, ou ela se espalhava. Se a fumaça subisse, significa que Deus aceitou a oferta do pecador. O animal estava perfeito. Se a oferta se espalhasse, significa que Deus rejeitou, a oferta era imperfeita e Deus não aceitava. E aí o que acontecia? O sacerdote morria por ter aceitado uma oferta que Deus não quis. Porque na nossa cabeça, não, é para Jesus, vamos cantar um louvor, é para Jesus mesmo. Eu vou cantar um hino aqui, não importa não, isso aí não, mas é para Jesus. Não, porque é para Jesus é o melhor. Amém, irmãos? Para Jesus, o melhor que nós temos. E aí o que acontece? Essa é a segunda parte do átrio. Aí tem a terceira parte, que é o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, aonde lá ficava presente a arca. Põe a arca aqui perto para mim, por favor. Ficava a arca da aliança. E eu quero explicar para você como que era essa arca da aliança. Pega uma cadeira, rapidinho, só para você entender. Essa era a arca da aliança. E a arca da aliança aparece aí, se você puder ler comigo, em Êxodo 25, versículo 10. A única parte da arca da aliança é essa aí. Essa é a arca. Essa parte aqui, o Senhor diz: também farão uma arca de madeira de acácia, pior madeira que existia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, que o ouro representa a glória.
Por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela, uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas, que são as que são colocadas nas laterais, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e cobrirás com ouro, que são essas madeiras para facilitar o transporte. E ele diz assim: meterás os varais nas argolas dos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Ou seja, o Senhor já estava falando de algo que aconteceria profeticamente. O que era colocado dentro da arca que ele chamava de testemunho? Onde nós tivemos culto do testemunho. Era colocado aqui os pães da proposição. Era colocado o cajado de Moisés. Era colocado aqui as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o quarto elemento colocado aqui dentro da arca era a vara de Arão que floresceu. Preste atenção, a vara de Arão que floresceu. Que vara era essa? Quando Deus chamou Arão e ungiu a ele e seus filhos como sacerdotes para oferecer incenso de holocausto ao Senhor, Deus estabeleceu como isso devia ser feito. E Deus os consagrou. Eles foram ungidos para isso. Era um sacerdote. A Bíblia fala de um rei chamado Uzias, que esse rei entrou no templo e achou por bem oferecer queimar incenso. Não podia queimar incenso, era a função do sacerdote. Na mesma hora entraram os sacerdotes em ação e disseram: Uzias, tu és rei, tu és líder para dirigir politicamente a nação. Mas esse ofício é de sacerdote, não faça isso. Mas ele, achando que ele era o rei, que ele tinha autoridade, então ele podia fazer. Na mesma hora ele foi ferido de lepra na testa e morreu com esta lepra. Oração não é qualquer coisa, queridos. Oração é coisa muito séria. Por que eu estou pregando antes da oração? Porque à meia-noite nós vamos orar. Você precisa estar ciente que oração é coisa séria. Oração não é só fazer um monte de pedido. Não prometa para Deus que você não vai cumprir, porque muitas promessas que você fez na virada de 2021, de 2020 para 2021, você não cumpriu. Quantas palavras você disse para Deus e qual a forma você levaria de evangelho esse ano, e você fez totalmente o contrário. As tuas palavras diante de Deus têm que ser poucas, porém só prometa o que você vai cumprir. Não prometa o que você não vai fazer. Então, primeiro, se conscientize. Você não pode, na emoção, no afã de receber algo, de desejar algo, ou porque você está muito feliz, ou porque está muito triste, levado pelas suas emoções, fazer votos, fazer promessas diante de Deus. Deus chama essas pessoas de tolo. Paulo chama de louco. Então a gente precisa entender bem o que é isso. Por que a vara de Arão floresceu? Porque depois do motivo da rebelião de Coré da Câmara, mesmo depois que morreram aqueles 250 mil e mais 14 mil, continuou. Sempre fica um resquício da rebelião, um resquício da rebelião no meio do povo. Os falatórios, o burburinho continuaram. Deus falou assim: Moisés, chama um cabeça de cada tribo, são 12. Para a tribo de Levi, o representante será Arão. Todos eles têm um cajado, não tem? Todos eles têm uma vara, tem? Então as 12 varas, coloca ela no tabernáculo, coloca lá. A vara que florescer, esse
é o resultado daquele que eu escolhi. E aí o que aconteceu, irmão? Levaram as 12 varas. As varas de todo mundo estava lá, 12 varas. A única que floresceu foi a vara de Arão, que representava a tribo de Levi. Ela não só floresceu, como ela deu amêndoas, que representando Deus, dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, queridos, depois que o Senhor mandou fazer a arca, Ele então mandou fazer o propiciatório. O propiciatório é essa tampa que cobre a arca. E assim ela tinha que ser feita. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados. Será o seu comprimento e a largura de 1,5 côvado. Farás depois 2 querubins, 2 anjos, igual está aqui, 2 anjos. E o Senhor diz para Moisés: esses 2 anjos farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas suas extremidades do propiciatório. Ou seja, a arca era coberta de ouro, o varal era coberto de ouro, aqui era coberto de ouro, mas por dentro era madeira. Mas os querubins não. Os querubins tinham que ser todo de ouro puro, não podia ser madeira, porque os serafins não iam representar humanos. Olha só o que acontecia aqui: um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na outra extremidade, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima. O rosto do querubim não pode aparecer. Ninguém vai olhar para o rosto do anjo, cobrindo com elas o propiciatório. E estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. O rosto deles tinha que olhar para dentro do propiciatório. E olha só o que acontece: porás o propiciatório, seja a tampa em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Que é isso que eu já disse para você. Os elementos que eram carregados na arca, porque a arca ficava num lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para oferecer expiação, perdão dos pecados de todo o povo, toda a nação de Israel. Só o sumo sacerdote. O sacerdote comum não podia entrar. Aí olha o que o Senhor diz: desse lugar de cima do propiciatório, entre os querubins eu virei. Ele diz: eu mesmo virei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, queridos, agora preste atenção, porque eu não vou me ater aqui aos propiciatórios da arca, nem a mesa, nem o tabernáculo. Eu fiz isso só para te contextualizar. Agora eu quero te mostrar o papel do anjo, dos anjos de Deus na oração. Eu posso citar vários casos para você, mas existem alguns muito familiares, seu e meu. Por exemplo, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, Deus ia destruir aquela cidade. Mas um homem se levantou como justo intercessor, o nome dele é Abraão. Ele disse: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Ele disse: não, por causa dos 50 justos eu vou destruir. E ele vem falando: Senhor, se fosse 40, se fosse 30, 35, Senhor ainda tenha paciência comigo. Se tivesse lá 10 justos, o Senhor destruiria Sodoma por causa desses 10 justos. Eu disse: não, por causa dos 10 justos eu destruiria. Então o Senhor já entendeu, eu já sei. Eu já ouvi a sua oração, a sua intercessão, Abraão. E eu já enviei 2 anjos que vão lá. Esses 2 anjos vão tirar Ló, suas filhas e a sua esposa, a sua família de lá.
Então você vê o papel do anjo por causa da intercessão de Abraão. Abraão ofereceu holocaustos para Deus, e para Deus trazer as promessas para ele, enviava em forma humana de 2 homens, mas eram anjos que apareciam para ele e traziam ali revelações de Deus. Olha, sabe que de ti sairá uma grande nação, que o Senhor Deus te dará. Depois da oração. Quantos conhecem e lembram da história de Jacó? A Bíblia fala no capítulo 28, se você puder abrir, de Gênesis. Olha o que acontece aqui. A Bíblia fala aqui que Jacó estava fugindo de Esaú porque ele tinha roubado a bênção na primogenitura do irmão, enganado o próprio pai que era cego, e agora ele foge. E ele chegou num lugar tremendo, e esse lugar é o lugar que Deus estava presente, esperando por ele. Por isso que eu digo que a oração, ela não move Deus. O Maurício vai falar, uma oração que move a mão de Deus. Não, a oração não move Deus, mas a oração move você para o lugar onde Deus já te respondeu. Diga, a oração me move para o lugar onde Deus vai me responder ou já respondeu. Se você ainda não tem uma resposta, talvez você não está no lugar da resposta. Talvez você não está na cidade da resposta. Talvez você não está no caminho da resposta. Jacó está fugindo. E olha o que acontece aqui. 28:10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar que ele nem sabia onde era. Ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, ou seja, deitou-se para dormir ali mesmo. E sonhou. E o que foi que ele viu nesse sonho? Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. Eita, escada grande. E os anjos de Deus subiam e desciam. Deus te chamar a atenção para uma coisa: os anjos subiam e desciam. Se eles subiam, é porque eles já estavam embaixo. Os anjos já estavam esperando ele ali no lugar da resposta. Não foi que ele chegou ali e começou a orar e o anjo desceu trazendo. Não, ele já chegou no lugar da resposta. Então os anjos subiam e desciam. Os anjos, sabe o que isso significa, irmão? Que os anjos levam a oração e os anjos trazem a resposta. Eles sobem levando o pedido e eles descem com a sua resposta. Eles sobem com o seu pedido e eles vêm trazendo a resposta. Mas sabe por que anjos? Porque sempre há os outros anjos que eles não levam pedido, eles levam agradecimento. E o momento que você agradece, você traz aquilo que cresce. Você está entendendo, querido? Sim ou não? Então, olha que ele fala que esse lugar se torna tremendo. Perto dele estava o Senhor. Deus habita no meio da oração, do louvor. E ele disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra que estás agora deitado, eu te darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó dessa terra. Estender-se-á para o ocidente, e para o oriente, para o norte, e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele pensou: eu cheguei aqui fugido, ameaçado de morte, pensei que tudo estava acabado para mim, que eu ia morrer num lugar que não tinha vida, mas na verdade o Senhor me levou para o lugar onde ele ia me responder. E quando ele chega nesse lugar da resposta, ele diz no 17: e temendo, disse: quão temível é este lugar!
E esta é a casa de Deus. E aqui a oração são as portas do céu. Quando você entende isso, amados, a sua oração nunca mais é igual. Porque eu tenho vários outros, mas eu lembro de Josué, que estava para vencer uma batalha, uma guerra, estava cansado, tinha perdido a situação de Ai, depois ele vence Ai, mas agora ele quer conquistar Jericó. E antes de conquistar Jericó, olha que coisa interessante, antes de ele conquistar Jericó, ele para um pouquinho para descansar, porque ele tinha passado com o povo de Gilgal, tinha circuncidado todo mundo, e ele chega ali, queridos, naquele lugar ele está descansando, aparece um anjo, depois da oração dele, você vai ver que foi depois da oração. Depois que ele ora, o anjo aparece perto dele com a espada nua. E quando ele aparece com a espada nua, aquele anjo assusta Josué. Josué diz: desenvolve a sua espada, já vai brigar com o anjo. Ele diz: é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: eu sou um anjo, vim da parte do Senhor e trazer a resposta. Eu vim da parte do Senhor e trazer a resposta. Você está entendendo, queridos? Não tem uma oração que o anjo não entra em função. Todas as orações que serão feitas hoje aqui vão subir diante de Deus, meus anjos já estão aqui para levá-las. Toda oração que nós estamos fazendo desde a madrugada ontem à meia-noite, e vamos encerrar agora à meia-noite, todas são ouvidas pelo Senhor. Agora a questão da resposta que vai vir de cada um vai depender do seu dia. Porque eu não posso dizer para você, todas serão respondidas, não. Porque existem condições, existem obstáculos. Ouvir oração, Deus ouve todas. Agora responder, elas precisam estar dentro do caráter dele. Mas nunca deixe de orar, porque Deus ouve a sua oração. Mas apóstolo, onde tem isso no Novo Testamento? No Novo Testamento, Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. Apareceu o tentador. E o tentador chegou ali para tentar Jesus. Jesus venceu com o poder da palavra. Depois que Satanás pediu a última: se tu prostrar me adorar, o Senhor falou: vai, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Naquela hora que ele falou isso, vieram os anjos e serviram a Jesus. Aleluia. Jesus no Getsemane estava lá, sentindo dores, a ponto de suar gota de sangue. Você sabia que ele pediu 3 vezes: Senhor, passa de mim esse cálice? E sabe o que Deus enviou como resposta à oração? Um anjo para consolar. Está lá em Lucas, capítulo 22. O Senhor enviou um anjo para me consolar. Eu estou falando sobre o papel, para quem chegou depois, o papel dos anjos na oração. Como que os anjos trabalham na oração? Lembra de Cornélio? Atos capítulo 10 fala que Cornélio era um homem da corte chamada italiana. De contínuo orava a Deus e fazia esmola. E ele estava orando às 3 horas da tarde, que era o momento da oração do incenso. Era pela manhã às 9 horas, tinha 2 horas do incenso, pela manhã às 9, e o outro horário do incenso era às 15 horas da tarde. Tá? Por isso que Jesus morreu agora nona, às 15 horas da tarde. Então, nesse período, escuta isso, que esse Cornélio está orando, sabe como veio a resposta para ele? Foi um anjo do Senhor que apareceu para Cornélio e disse assim para ele: olha que coisa linda. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos dele e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Os anjos têm um papel
fundamental na oração, porque muitos de nós aprendemos. O que são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores. E os anjos estão a serviço dos cristãos na face da terra. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Irmão, pelo menos um anjo você tem. Essa história de anjo da guarda, existe. As pessoas pensavam que o anjo de Pedro, depois que a igreja orava de contínuo, pensavam que, não, Pedro está essa hora está morto, você viu o menino, um anjo dele. Não, irmão. Foi o anjo do Senhor que foi lá, tirou Pedro da cadeia, estava preso no meio de 16 soldados, que faziam um revezamento para ninguém dormir, para não deixar Pedro escapar, para Herodes poder matar outro dia, como matou Tiago, filho da espada. Mas a igreja está orando incessantemente. Irmãos, há um poder quando eu oro sozinho. Há um poder quando alguém concorda com a minha oração. Isso é maior ainda. Mas, querido, há um poder ainda maior quando a igreja ora. Quando a igreja ora. Queridos, a Bíblia fala que quando a igreja ora, a terra se abala, o céu treme e o diabo desmorona. Se você quer vitória, seja uma pessoa de oração. Para de reclamar, para de murmurar, para de querer buscar as coisas na tua força. Dedica tempo em oração. Dedica tempo em buscar a presença de Deus. E Deus vai guiar a sua história. Deus vai fazer diferente. Deixa eu só encerrar aqui, para a gente louvar. Eu quero mostrar para você aqui em Apocalipse capítulo 5. Abre aí, por favor, gente. Apocalipse. Não. Vou botar uma tentação aqui, eu quase bebi água. Quase. Quem achou diz amém? Apocalipse 5. Vamos ver se tem os anjos ou não no papel da oração em Apocalipse. João consegue descrever. Os anjos são espíritos ministradores, ele acampa ao redor do que os termos livram, e eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então escuta isso que você vai ler. Preste atenção bastante. Ele diz assim no versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, alguns anciãos me disseram: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono, olha só, adoração. O que ele viu? 4 seres viventes, anjos, que são os mesmos querubins que aparecem em Ezequiel 1 e Ezequiel capítulo 10, depois você lê, que lá fala da função dos querubins orando. E eu não vou falar isso agora, nos 12 dias eu vou explicar melhor para você, mas se você puder ir lendo. Então, esses 4 seres viventes, né, que tinham 4 rostos, você vai ver mais na frente que esses querubins, eles têm 4 rostos: rosto como de boi, águia voando, rosto de homem e rosto de leão. Eles têm olhos por dentro e têm olhos por fora. São poderosos esses anjos. E eles estão sempre envolvidos em fogo e fumaça. Diga comigo: fogo e fumaça.
Fumaça te lembra incenso. O cheiro que Deus respira. Eles estão sempre no meio do fogo e fumaça. O versículo diz, ainda no versículo 6, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha só, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? São os 12 líderes da tribo do povo de Israel, aliança passada, e os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Então representam 24 anciãos. E olha só, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que são os 4 querubins que eu estou falando, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles, presta atenção deles, uma harpa e taças de ouro. Taças representa a palavra, e a harpa representa o louvor, a oração, a adoração, a ação de graça, a intercessão, o clamor, a súplica. E tinha a harpa e taças de ouro cheias de incenso. E esse incenso são o quê? As orações dos santos. Hoje, você vai ver eu chegar aqui na igreja, não é necessário trazer um incensário e ficar ateando fogo e espalhando fumaça. Não precisa, porque isso acontece natural. Quando a igreja começa a orar, todo o ambiente se enche de fumaça. Todo esse ambiente se enche de glória. E os anjos de Deus levam até o trono do Pai. Aleluia. Quer ter certeza disso? A função dos anjos. Aleluia. Eles entoavam um cântico no versículo 9. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. Hoje, queridos, você não precisa mais de um sacerdote orar por você. Você não precisa esperar eu orar por você. Você é seu próprio sacerdote. Você mesmo pode oferecer incenso. Você mesmo pode chegar diante de Deus e falar com Ele. Você entendeu? Por último, olha o que diz aqui no versículo, capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1, 2 e 3. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, ou o último selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando o 7º selo foi aberto, o que aconteceu no céu? Silêncio. A transição do tabernáculo é sair do tabernáculo e vir para o templo. O primeiro templo que Salomão construiu, depois teve o templo de Zorobabel, e o terceiro templo foi o templo construído por Herodes, enorme e grande, em Jerusalém. Hoje está destruído, mas está para ser reerguido. Todo o templo tinha um presidente, e esse presidente organizava a cerimônia. E tinha um momento que o presidente gritava esta frase: hora do incenso. Quando eles gritavam hora do incenso, tinha pessoas lá fora do templo que estavam vendendo pombos. Você viu Jesus uma vez batendo todos eles, expulsando os cambistas? As pessoas estão lá no átrio externo do templo. As pessoas estão ali conversando, negociando, revendo pessoas. Era um tempo de festa, é muita gente. Mas a hora que o presidente grita hora do incenso, o
prostram-se todo mundo, de joelho e com as mãos erguidas para cima, e fazem silêncio. Sabe o que isso significa, irmãos? Hora de reverência. Hora de reverência. Às vezes a gente nota que aqui dentro o culto está começando. Aí você tem gente conversando lá fora, tem gente saindo para ir ao banheiro, tem gente afinando o instrumento, tem gente cochichando no ouvido do outro. A hora do incenso, a hora da oração, a hora da adoração, a hora do louvor, a hora de buscar a Deus, silêncio, reverência, casa de Deus, lugar de respeito. Então você não pode deixar ninguém sair. Ei, pai, está orando. Está orando para dar a mesa apostólica. Tem gente saindo, levantando, pegando a chave do carro e vai embora. Ei, irmão, calma aí. Reverência, irmão. Por que você tem que entender isso? Vou te explicar. É só você ler que você entende. 8:1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. É em meia hora que a sua resposta é dada ou não. É em meia hora que a vitória chega ou não. Meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, não um desses 7, e ficou de pé junto ao altar. Esse altar, o altar do incenso. O que é que João está vendo? João está vendo a mesma cena do que acontece no tabernáculo, no templo, na terra. Ele está vendo como acontece no céu. Ele está dizendo, ó, assim como é na terra, assim como é no céu, tem que ser na terra. Então ele começa, ó. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito que, gente? Você está comigo? Muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Você acha que acabou a função do anjo? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O anjo que leva com a mão dele até a Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de que, gente? De fogo tirado da onde? Qualquer fósforo? Tirado da onde? Sabe o que isso significa? Que você não pode orar o que você quer orar. Você tem que prestar atenção na direção que vai sair da onde? Voltar. Porque não adianta eu estar orando para salvação de almas, você está orando para prosperidade. Eu estou orando para Jesus avivar a igreja, e você está orando para você se casar. Preste atenção, a direção, o fogo que acende o incenso tem que sair do altar. Não pode ser o seu fogo, não pode ser a sua emoção, é o fogo que sai do altar. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Ui! Isso aqui vai ser forte. Sabe o que é isso aqui? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Isso aqui é uma palavra profética. Isso aqui é Deus dizendo: eu vou levantar um exército de oração, um exército de intercessão, que vão estar abrasados, incendiados, como fogo que saiu
como brasas que saem do altar e vão ser espalhados por toda a terra. E eu quero que nós sejamos essas brasas que serão quietas. Que quando você começar a morar nesse lugar, quando você começar a cantar nesse lugar, que quando você se reunir neste lugar para buscar a Deus, queridos, os céus se abram, o fogo desça, que a glória encha a terra, que você seja como um carvão incendiário, você seja uma brasa viva do Senhor, que aonde você chegar vai pegar fogo também, em nome de Jesus, porque é isso que Deus vai fazer esses 12 dias, é isso que Deus prometeu para mim nesses 12 dias. Eu não estou com essa roupa por encenação, eu não raspei a cabeça por encenação, eu não passei a madrugada com o rosto na cinza por encenação. Eu quero ver Deus fazer coisas grandes nesse lugar. Eu quero ver Deus levantar a sua vida como nunca antes. Eu quero ver Deus fazer o que Ele nunca fez, o que os seus olhos nunca viram, e você ouvir palavras que nunca ouviram. Porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de coisas novas. É tempo de vinho novo. Vinho novo, vinho novo, vinho novo. Deus só precisa para o vinho novo olhos novos. Gente que esteja flexível para entender quando Deus falar, faz isso, faça. Senhor, estou aqui. É você que Ele vai usar, que Ele vai incendiar. Então, queridos, nós vamos orar agora. Eu queria pedir a você, não fique de boca fechada. Ora pedindo ao Senhor vinho novo para a sua vida. Amém. Você ora para a sua vida espiritual, porque se a sua vida espiritual estiver em ordem, tudo que eu vou te falar, se a sua vida espiritual estiver em ordem, todas as outras vão ser em ordem. Primeiro o Espírito, depois as obras da carne. Peça ao Senhor, Senhor, que eu não seja mais esse crente que eu sou. Essa é a brasa que está saindo do altar. A brasa que está saindo do altar é para orar pela sua vida espiritual, para a gente se multiplicar, ganharmos almas, para multiplicar as nossas células, para a gente ganhar mais alma do Senhor, para crescer, para o nosso ministério não ser na média, mas acima da média. Para não ser pequeno, para ser grande. É tempo de humilhação, irmãos. É tempo de se humilhar diante de Deus. E eu tenho certeza, pela palavra que eu tenho lido e aprendido, que há anjos nesse lugar. E eles estão anotando todas as nossas orações. Antigamente, quando meu pai contava uma história, de que 2 anjos saíram do céu com ordem de vir na terra receber os pedidos, e o outro veio para receber agradecimento. Aí parece uma história para animar as pessoas a agradecerem, mas agora eu vejo que não, é bíblico. E então os 2 anjos saíram com ordem de Deus para vir na terra buscar os pedidos, e ao mesmo tempo o outro veio buscar os agradecimentos. E o que receberam os pedidos voltou logo, cheio de peso. E ele disse, o Senhor perguntou para ele, você já voltou? Já. Eu tenho que voltar, porque tem mais. Não deu para recolher todos. E depois de algumas horas, depois de muito tempo, lá vem um saco vazio, o anjo da gratidão. Falou, só agora você está voltando, né? Olha, deu trabalho. Eu tive que ir aqui, eu tive que ir ali. Aí tinha um que orava lá, tinha um que agradecer daqui. Mas tem mais pedidos do que gratidão. Esse não pode ser o motivo dessa noite. Queridos, vou te falar uma coisa. Não acredito de forma nenhuma. Não tem como acreditar que todas as pessoas em algum momento não passaram por esse vírus. Mesmo com a máscara, álcool gel e todas as orientações da vigilância sanitária que eu uso para você.
Todos de alguma forma foram. Pode ter ficado assintomático e outros não aguentaram. Eu só sei de uma coisa: quem consegue fazer uma virada de 2020 para 2021 é vitorioso. Quem consegue fazer uma virada de 21 para 2022 é mais vitorioso ainda. Porque agora outros estão morrendo da gripe, é da outra variante, Ômicron. Eu acho que já foi o alfabeto grego todo. Delta, Alfa, agora está no Ômicron, que é o último. Sabe-se lá se é o último. Você está vivo? Você tem motivo para agradecer. Tem ou não tem? Você está aqui esta noite podendo adorar o Senhor? Tem motivo para agradecer. Você quer saber quantas pessoas desanimaram no meio do caminho? Se prostraram, desistiram da fé? Você, por muitas lutas e muitas provas, você chegou aqui, porque a graça de Deus fez te sustentar. Então nós vamos, nesse momento, irmãos, dobrar os nossos joelhos. Vou pedir a você, faça um esforço, mesmo que doa, diante de Deus, a gente deve se prostrar. 2 homens subiram para orar no templo. Um era o fariseu e o outro era o publicano. A Bíblia diz que o fariseu orava assim. A Bíblia diz assim: orava de si para si mesmo. Ou ele estava fazendo uma oração silenciosa, ou ele estava orando orgulhosamente. Porque ele diz assim: Senhor, eu não sou como esse aí, pecador. Eu dou o dízimo de tudo e jejum 3 vezes por semana. Já o outro, a Bíblia diz que nem ousava erguer os olhos aos céus. O publicano falava: seja misericordioso comigo, Senhor, porque eu sou pecador. Então, quando a igreja dobra o joelho para orar, significa, irmãos, que nós estamos entendendo o mesmo posicionamento de um rei que está sentado no trono e você quer um favor e você chega diante dele e você se prostra. Você não pode pedir: oh, rei, não. Quando você não se prostra, alguém dá uma paulada no seu joelho rápido, você dobra. O que dirá diante de todo soberano? Aleluia. O Senhor de toda a terra. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá, vamos dobrar os nossos joelhos. Quando virar meia-noite, nós vamos estar na presença de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo nome, digno de honra, glória e louvores seja o Senhor para sempre e eternamente. A ti, Senhor, seja dado louvores para todo sempre. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres, famílias inteiras, casais, e nós estamos de joelhos dobrados, prostrados aos pés, porque conhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dependência de Ti. Queremos, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos próprios pecados, por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, por tudo aquilo que nós cometemos que desagradou o Espírito Santo. E depois, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos familiares, como se os pecados deles também fossem nossos. Como sacerdotes, intercessores, nos aproximamos de Ti e pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, assim como nós o Senhor está perdoando. Pedimos também nesse momento que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos à oração que se faz neste lugar, com base na palavra que tu mesmo disse a Salomão. Se esse povo que se
chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, o Senhor prometeu: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o Senhor disse: porque agora estarão abertos meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi esta casa e a santifiquei, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Senhor, nós viemos aqui nos humilhar. A forma, Senhor, como eu estou vestido e outros, Senhor, é uma forma de dizer a Ti: nós estamos arrependidos, nós estamos necessitados de Ti, nós precisamos de Ti. Momento, Senhor, que nós raspamos na nossa cabeça e dizemos: somos submissos à Sua vontade. Quando outros oraram e jejuaram, Senhor, da sua forma e maneira, estão dizendo: estamos em unidade, irmanados com os outros irmãos. No momento, meu Pai, que cada um de nós colocamos o nosso rosto sobre a cinza, reconhecemos que isso é que somos. E também é a forma que o Senhor disse: põe a boca no pó, talvez haja esperança. E nós estamos colocando a boca no pó, Pai, porque estamos buscando ter esperança em dias melhores. Estamos buscando esperança de melhor tempo, de melhor coisas acontecerem. Ah, Santo de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, antes elas se renovam a cada manhã. Oh Pai, meia hora houve silêncio no céu, meia hora em que todos se prostraram, em que todos, Senhor, voltados para o trono com as mãos erguidas, pediam as tuas bênçãos. Nós pedimos a tua bênção para o ano de 2022. Nós pedimos a tua bênção, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos proteja, que o Senhor salve os nossos familiares, que o Senhor nos cure das enfermidades e que o Senhor repreenda os demônios, que o Senhor quebre as maldições, que o Senhor traga soluções dos nossos problemas, que o Senhor nos ensina a ter um coração mais agradecido, que em 2022 a nossa vida espiritual não seja igual foi nesse ano de 2021. Nós queremos que seja, Senhor, um ano em que nós vamos estar mais próximos de Deus, um ano da oração, um ano da súplica, um ano do clamor, um ano da lágrima no altar. O ano, Senhor, de falar com Deus face a face. O ano de ouvir a voz do Todo-Poderoso. O ano em que a nossa adoração não será igual. O ano, Senhor, em que o nosso louvor não será igual. Oh, o ano que estaremos animados e teremos força, desejo pela sua casa, vontade pelos teus atos, Senhor. Oh Espírito Santo, nós oramos para que nós sejamos cheios, inundados, que la maturianda lavasturi calamacheia, dermicanda lavasneio, varasturi me canto recai. Oh Santo, Santo, Santo é o teu nome. Senhor, este ano nós decidimos fazer diferente de todos os anos, em que nós nos reunimos depois para nos confraternizarmos com comida, com bebida, Senhor, com festa, com o melhor daquilo que sabemos fazer. Mas esse ano nós optamos por buscar, Senhor, somente a tua face. O tempo de festa chegará, o tempo de celebrar chegará, o tempo, Senhor, de comer, beber, de nos folgar em tua presença
aceite o jejum meu e do teu povo, Senhor. Aceite como oferta suave e agradável diante de ti. Envia anjos neste lugar agora. Começa a colher cada oração. Começa a receber cada gratidão. Oh, meu Pai, envia anjos nesse lugar e comece a estender as fumaças como incenso suave, agradável a ti. Eu peço, Senhor, neste momento, que o Senhor possa tomar a nossa cabeça, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso entendimento, as nossas vestes. Nós consagramos tudo a Ti. Nós consagramos o nosso casamento. Nós consagramos nossos filhos. Nós consagramos a nossa casa, o nosso carro. Nós consagramos a nossa saúde. Nós consagramos a nossa vida. Sim, Senhor, está aqui esta noite, é isso. É dizer, eu consagro tudo a Ti. Eu não sei começar o ano sem estar na Sua presença. Não há outro bem além de Ti. Não há outro Deus que opera como Tu operas. Senhor, meu Deus, o povo tem estado frustrado. O povo tem estado, Senhor, cansado. Senhor, as mudanças que têm acontecido não é só na igreja, no mundo inteiro. O Senhor tem mudado o cenário. Quantos acostumados a estar todos os anos em Copacabana? Quantos, Senhor, estão acostumados a assistir as queimas de fogos nas beiras das praias, na beira dos rios, em bares lotados? Senhor, já faz 2 anos, 2 viradas, que o Senhor tem mudado o cenário. A frustração do povo, Senhor, que já não pode mais frequentar tanto como queriam os estádios de futebol. Outros, Senhor, que gostariam de estar na Avenida Paulista em São Paulo e gostariam de ali estarem buscando as Tuas forças. Outros pulando, Senhor, 7 ondas no mar. Houve mudanças, muitas mudanças. A alegria das pessoas deixou de ser mais importante do que a saúde. O nome e a palavra de ordem é sobrevivência. E nós entendemos como Teus servos que a vida está nas Suas mãos. Sim, porque o Senhor desceu às partes mais baixas do inferno e tomou a chave da morte do inferno da mão de Satanás. E o Senhor disse: eis que todo poder é me dado no céu e na terra. Tua é a obra, Senhor. Tua é a glória. E nós Te exaltamos. Agora, Senhor, nesses poucos minutos que nos restam, eu quero Te agradecer. Eu quero Te agradecer pelo 2021. Oh, Pai, muitas coisas não foram como nós gostaríamos. Muitas coisas não aconteceram como nós pedimos. Mas eu sei uma coisa: o Senhor não deixou de ouvir nenhuma das nossas orações. O Senhor não deixou de atender nenhum do nosso pedido. E nós, Senhor, assim como viramos 2020 para 2021, agradecendo, nós também queremos virar 2021 para 2022 te dizendo muito obrigado. Obrigado pela força, obrigado pela nossa família, obrigado por sobreviver, obrigado, Senhor, por passar pela pandemia. Nós estamos passando no vale da sombra da morte, mas o Senhor tem nos guardado. Ainda, Senhor, que alguns foram acometidos de enfermidades, alguns, Senhor, quase morreram, mas o Senhor não permitiu um óbito em nosso meio. Nós Te damos graça porque o Senhor sustentou o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe resultados. Alabada,
aqui. Nós temos visto portas abertas, nós temos visto, Senhor, milagres extraordinários. Foram os anos, Senhor, de grandes eventos, foram os anos que nós tivemos a oportunidade de realizar vários encontros com Deus, várias viagens missionárias. Senhor, foi o ano que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer, Senhor, acampamentos jovens, de poder estruturar, Senhor, a tua igrejas espalhadas por esse Brasil. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor manteve as lojas abertas, o comércio funcionando. Oh Pai, a despeito da economia quebrando e a inflação subindo, o dólar em alta, a bolsa de valores despencando, mas o Senhor não deixou o teu povo passar fome. Tu não deixou o teu povo passar por necessidades. O Senhor sustentou os nossos carros, o Senhor sustentou os nossos empregos, o Senhor sustentou o nosso trabalho, o Senhor sustentou a nossa força. Ei, maravilha! Anderei baracá baracéia, Rissa mami que no mundo andaragaia. Eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu bendigo, eu exalto o teu nome, por tudo o que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela paz que está em nosso coração. Obrigado pela força que nos dá de adorar o teu nome, de engrandecer-te, de poder adorar a ti. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos cantar de novo, vem nesse lugar, enche a minha vida. Aleluia! Porque esse hino, como uma mensagem que eu pregava, está reclamado por tua igreja. E logo depois que a gente cantar esse hino, então você vai saudar as pessoas, desejando feliz ano novo. Tá? Mas por enquanto nós vamos continuar ainda na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Teve oferta não. Ah, é verdade. Pega a sua oferta, para ter preparado para o louvor. Você que trouxe o dízimo do Senhor, pega aí a sua oferta. Eu vou dar, inclusive, alguma orientação para os irmãos, nos 12 dias de clamor, né? Para não haver aglomeração. Você chegou, já trouxe a sua oferta no culto, o gasoduto já vai estar aqui. Você pode chegar e já botar, tá? Nos 12 dias de clamor. Precisa esperar a palavra, mas você orar do mesmo jeito, tá? Não se salva, o pessoal vai vir aqui trazer, não tá? Ah, é verdade, o pastor Tiago está me lembrando que eu entreguei o envelope domingo passado para você colocar uma oferta simulada. Não é ainda a oferta, é o valor de que você pretende dar no seu coração agora nos 12 dias do clamor. E assim, preste atenção, como a irmã me perguntou hoje. Não, eu vou entregar a oferta abaixo desse, não. Nesse eu coloquei no meu. Se você não está nessa linha, não é para botar nesse envelope, porque você só. A outra oferta vai ser o que Deus me orientar em. A gente vai falar. Então eu sei desse que já é assim, não vou dizer tradicional, mas já está em nós esse desejo de entregar o Senhor, né? Ouvi o testemunho de uma irmã essa semana que disse assim: apóstolo, a loja está apertada, não é minha esposa não, está difícil as coisas, mas eu decidi, eu não vou ofertar menos do que eu oferto todos os anos, eu não vou deixar de dar a minha oferta de 1.200 reais. Então, cada um sabe dentro de si. Eu quero que essa igreja aprenda, irmãos, não ser pedido para dar. Você não precisa ser desafiado. E a oferta que agrada a Deus é aquela que é voluntária, é aquela que eu não preciso ser constrangido. Mas no meu coração, eu digo: Senhor, com muita gratidão, eu
eu quero te dar. Amém? Então você que tem oferta, traz aqui no altar, coloque aqui no das ofertas. Tu que estás assentado, pode colocar o envelope ali. Sem oferta. É só. Você já tem oferta? Mas já tem como. tu que estás esse louvor tem a ver com a mensagem, ele a unção do santo no meio da oração. esse
Obrigado, Senhor. Queridos, além da campanha, que começa hoje, dia 1º, às 19 horas, culto de louvor, adoração, mensagem da palavra de Deus. Hoje e todos os 12 dias de clamor também vai haver oração às 8 da manhã, de 8 às 9, os 12 dias. Então, para não juntar todo mundo em um lugar, onde só vem uma pessoa outro dia não tem ninguém, eu preciso de que vocês orem, tá? Dentro dessa direção. Já tem muitos pedidos para o ano de 2022 aqui na Arca. O propósito é orar por salvação de almas, por avivamento da nossa igreja e pelos pedidos de oração que está na Arca. Amém? Então amanhã a bispa abre às 8 da manhã. Quem é a sua parceira de oração? Tem alguém que pode vir orar com a gente amanhã? Tem a irmã lá, como é esse nome, irmã? Rosana. Quem está domingo? Me ajuda aí. Elizabeth e Priscila, levante a mão. As duas vão estar orando. Não quer dizer que essas duas que estão vindo, que é só para elas. Você se encaixa em algum desses dias e venha somar. Segundo. Tem o de Simone para confirmar e Yasmin. Simone e Yasmin, segunda? Esse eu vou ser parceira. A pastora Raquel com a senhora terça-feira. Quarta, já tem? Não. Aí tem que seguir. Quem pode quarta? Tem alguém que pode? Quem? Então quarta ela, quem pode ir com ela? A missionária Daniela. Quinta-feira, a Carol. Quem pode com a Carol? Quem pode? Francine. Senão não funciona mais. O que mais? Quinta? Quinta? Sexta. Quinta já foi? Ah, é sexta. Sexta. Alex e o Adriano. Sábado, missionária Raquel lá atrás. Domingo ele e o Luiz, vocês dois sempre oram juntos, né? Amém. Falta, eu já falei domingo? Não, tem alguém que está sábado sozinho. Quem? A missionária Raquel está sábado sozinho. Quem vem com a Raquel sábado? Aqui a irmã Adelane. 24 horas não está mais não. Domingo, é isso? Segunda. Agora é segunda e terça. Quem? Jonathan. Quem vem orar com ele? Adelante. Demorou para falar já? Amém, gente? Cunhados estão muito bem. É uma bênção. Agora olha só, esses irmãos vão vir orar. Mais alto tem que vir orar, né? Né? Então, cada um de nós, eu não sei quais os dias, vai depender muito do cansaço dos 12 dias, mas eu quero estar aqui de manhã, orando junto com vocês. 1 hora de oração. Claro, orando um pouquinho mais, melhor ainda, mas pelo menos 1 hora de oração. Amém? Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, todos digam, amém. Diga feliz ano novo!